Glórias a Deus, louvado e exaltado seja o nome do Senhor. Bem, nós saudamos a igreja com a paz do Senhor Jesus Cristo, os amados irmãos que nos acompanham pela internet, pelas redes sociais, também com a santa paz, a gloriosa paz do Senhor Jesus Cristo. Amém? Extensivo aos lares, aos parentes, né? E só o Senhor Jesus pode nos dar a paz verdadeira. Amém? Nós vamos começar fazendo uma oração e vamos ter início a um novo tema na Escola Bíblica Dominical, menor do que o livro de Atos, mas importante, difícil. Teremos com certeza várias perguntas sem respostas, que faz parte. Vamos orar. Senhor Deus e Pai, nós oramos a Ti nessa hora, no nome santo e precioso do Teu Filho amado, Jesus Cristo. Ó Deus, suplicando, Pai, a Tua graça, Teu perdão, a Tua misericórdia sobre todos nós, ó Deus. Que Teu Espírito, ó Deus, habite os nossos corações, fale a cada um de nós, prepare, Senhor, os corações de cada um de nós, porque todos nós precisamos ouvir a Tua palavra, pois isto aumenta a nossa fé, porque a fé vem pelo ouvir, e quanto mais ouvimos a Tua voz, a nossa fé aumenta em Ti, Senhor. Sê gracioso, ó Deus, esse tema difícil para nós, mas para o Teu Espírito, aquilo que Ele quiser revelar, iluminar, esclarecer, ó Deus, esteja à vontade, porque este lugar, Tu és o primeiro, Senhor. Oramos, agradecidos em nome do Teu Filho amado Jesus. Amém. Amém. Os irmãos podem assentar, nós vamos ler a palavra assentados. Eu convido para que os irmãos abram a palavra de Deus no livro de Eclesiastes. Tá? Eclesiastes vem depois de Provérbios. Fácil é de entender, porque ele vem depois ali de Provérbios e antes de Cântico dos Cânticos. De vez em quando vou estar passando a mão aqui nos meus olhos, o negócio não está muito bom, mas não é contagioso, fiquem tranquilos. É emoção, né? Eclesiastes. Vamos começar a bater um papo antes da gente fazer uma leitura. Qual o objetivo desse primeiro encontro nosso? Né? Então vamos lá. Vamos passar então informações. Esse primeiro encontro é informativo. Algumas informações importantes que, vamos dizer assim, quem está assistindo a aula de hoje vai entender melhor as demais aulas. Embora os irmãos saibam que eu gosto de sempre fazer uma recapitulação dos pontos importantes. Mas quem assistiu primeiro vai entender com mais facilidade. Tá? Nós vamos fazer um estudo que, na nossa estimativa, né, Deus é que sabe, levará de 3 a 4 meses, na nossa estimativa, que é o livro de Eclesiastes. Vai ser um período de escola bíblica dominical em que estudaremos o livro de Eclesiastes, talvez de uma forma um pouco diferente de como estudamos outros livros, né? Nem sempre será necessário ler versículo por versículo, mas entender a ideia, comentar a ideia. Tá bom? Então, esse é o propósito, tá? Nós vamos ler aqui, podem ficar sentados, só os 2 primeiros versículos, tá? Nós não vamos estudar nem o primeiro capítulo hoje. É só os 2 primeiros versículos que a gente vai conversar um pouquinho sobre esse livro, porque é bom, porque nivela todo mundo. Muitos já conhecem, né? O pastor Cleiton, o Carlos, enfim, mas muitos ainda não conhecem alguns detalhes deste livro. E
Ele é muito interessante, tá? Então, está na ACF, então se aproxima mais da minha, eu estou com as duas, Revista e Corrigida e a ARA. Diz assim os dois primeiros versículos: palavras do pregador, filho de Davi, rei em Jerusalém. Vaidade de vaidades, diz o pregador. Vaidade de vaidades. É tudo vaidade. Amém? Que introdução, né? Que introdução. Começo do livro. Então vamos lá, irmãos. Este livro, primeiro, autor, ele é, em sua grande maioria, principalmente dos estudiosos da palavra mais antigos, que eu falo assim de 50 anos para trás, 100 anos, atribuído a Salomão. Existe uma linha nova, depois dessa descoberta do negócio do Mar Morto, né, os manuscritos do Mar Morto, crítica textual. Existe uma briga que pode ter sido escrito no período que os gregos dominavam o mundo, no período do Alexandre, final do Império Persa, né, ali Medo-Persa, e início do Greco-Macedônio. E existem outros que falam que é de fato influenciado por, vamos dizer assim, a cultura grega, e é bem próximo do nascimento de Jesus, tipo ano 9 a.C. Tá? Mas a grande maioria entende que é Salomão aqui. Por quê? Porque em nenhum lugar o autor vai se identificar. Ele, o máximo que chega mais perto é isso aqui que nós lemos, palavra do pregador. Ele era o quê? Filho de Davi, e ele era rei em Jerusalém. Um pregador, filho de Davi e rei em Jerusalém. Nós vamos ver também, ao longo do livro, que este autor, ele vai dizer que ninguém foi mais sábio do que ele antes dele, dos reis em Jerusalém. E aí é bom e ruim, porque vamos dizer, antes de todos os reis, aí só teve Saul e Davi. Né? O tal do todos os reis são dois reis. Saul e Davi. E em Jerusalém, Davi. Davi é quem faz, me consolida ali Jerusalém como base. Né? Porque Davi, ele reinou 7 anos em Hebrom. E 33, aí ele foi para Jerusalém. Davi é que consolida Jerusalém como... E Saul não, Saul já era um pouco mais espalhado o negócio. Tá? Então, alguns dizem por isso que não é ele. Quanto a pessoa que transcreveu, isso pode ter sido depois, não há problema nenhum, mas a autoria, em tese, foi de Salomão. Tá? A transcrição pode ser depois, assim como muitos atribuem, inclusive, a consolidação, organização do livro dos Salmos a Esdras. Porque Esdras diz que ele era um escriba versado na palavra como ninguém. Né? Ali, Esdras e Neemias. Então, Esdras era escriba e sacerdote. O tempo todo o negócio dele era estar lendo a Bíblia para o povo. E trazendo, e compilando e consolidando. Ele teria organizado todos os salmos direitinho, tudo. Tá? Mas não quer dizer que ele é escritor. Outros falam muito no período do Ezequias. Lembra a palavra que nós trouxemos sobre o rei Ezequias, a invasão da Síria? Também foi um período em que muita coisa se atribui aos cronistas da época do rei Ezequias como sendo pessoas. Tá? Então é importante dar essas informações iniciais para os irmãos, mas nós vamos trabalhar como a maioria e daqueles comentaristas mais, vamos dizer assim, reconhecidos, entendem como Salomão. Agora, será que é só isso? Não. Nós vamos ver ao longo do livro
coisas que não houve ninguém mais sábio, coisas que ninguém teve mais ouro e prata e pôde construir o que bem quis e entendesse, o que desejou o coração e o que os olhos dele viu, ele pôde fazer. Né? Este rei, ele fala aqui, rei de Jerusalém. Né? Então a gente só consegue ver Salomão. Teve muitas mulheres, né? Essa palavra fala em 700 mulheres e 300 concubinas. Não sei se ele conhecia as mulheres dele. 700 mulheres e 300 concubinas, não devia saber o nome de todo mundo, enfim, é um negócio complicado. E tudo isso se encaixa, não é isso? Na vida do rei Salomão. Tudo isso. Então, tudo leva a crer, dada, né, a essa ênfase da rei em Jerusalém, riqueza possuída, sabedoria mais do que todos. Tá? Então, cavalos, construções, né, tudo que o coração dele quis, tudo que os olhos desejaram, experimentou de tudo, inclusive da loucura, das coisas que transgrediam a Deus, dos excessos. Tá? Então, vocês não estão entendendo, o livro de Eclesiastes, hoje a gente está conversando para ter uma introdução. Por que esse livro está aqui, tá? Na Bíblia? Esse livro é um livro que é tido como livro sapiensal. Sapiensal vem de sapiência, que é sabedoria. Tá? Então, os livros que estão ali junto com Jó, Provérbios, tá? Diferentes dos Salmos. É Jó, Provérbios e Eclesiastes. Livros que têm muito conteúdo de sabedoria nesses livros. Tá? Então, esse livro está nessa linha. Tá bom? Em relação, então, agora, superada essa questão e entendendo, fechando com os irmãos, nós vamos trabalhar com Salomão, né? Entendendo que é Salomão, por tudo que descreve, não só na introdução, como ao longo dos capítulos, os irmãos vão ver esses tipos de informações que eu acabei de passar. Tá? Que tudo que ele quis fazer, ele fez, tudo que ele quis experimentar, ele experimentou, e por aí vai. A gente tem aqui também um detalhe. Praticamente, eu creio que todas as Bíblias, vocês, exceto talvez as Bíblias online, né, de celular, talvez vocês não consigam. Mas se vocês abrirem as Bíblias de vocês, tá? E aí eu vou pedir o microfone para pessoas que tiver com Bíblia de papel. Bíblia de papel, vamos ver, pode ser que, vamos ver se a da Dona Eliette vai ter o que eu quero. Se não tiver, a gente vai passar para outro. Quando achar, tá, Dona Eliette, faz um sinal. Achou Eclesiastes? Achei. Tá. Então, eu gostaria que a senhora lesse o título do livro, se tem algo diferente aí. Não, eu acho que a minha não tem título. Não tem título? O nome do... Como é que a senhora sabe que é Eclesiastes? Não, Eclesiastes eu achei. Isso aqui. Sim. Tem. Lê aí. Tá. O título hebraico, é isso? Não, pode. Como é que está? Eclesiastes, está escrito assim, Eclesiastes ou o pregador. Isso, era só isso que eu queria. É só isso? Tá bom. Tem algum livro assim, Atos, na Bíblia? Gênesis ou alguma coisa? Deuteronômio ou alguma coisa? Por que ou? Eclesiastes ou o pregador? Presta atenção, irmãos, né? O que vocês vão ver em alguns livros, lá no último livro, vocês vão ver livro que no lugar de Apocalipse vai estar a revelação, que é a mesma palavra. Tem Bíblia que você abre e está a revelação. Você, onde é que está o Apocalipse? O Apocalipse é a revelação, é a palavra. Não é? É o mesmo livro. Agora aqui não está Eclesiastes ou o pregador. Por que isso? Que negócio é esse no título do livro? Por que Eclesiastes ou o pregador? Porque esse é o único livro do Antigo Testamento
que tem um título grego. Porque Eclesiastes não é uma palavra hebraica, é grega. Tá? A igreja, os concílios, colocaram nesse livro Eclesiastes. Eclesiastes lembra alguma coisa do grego para nós? O que é essa palavra eclesia ou eclésia? Igreja, né? Eclésia ou eclesia, igreja. Assembleia dos Santos, não é isso? Na etimologia da palavra, tirados para fora. Elesia. Ek é fora, zia é tirados para fora. Astes, aí é que vem esse complemento. Eles optaram por manter Eclesiastes, ou seja, ela tem um título grego aqui. E isso não é só para o Brasil, é no mundo todo, ficou assim, tá? Por isso que tem esse menorzinho depois, ou pregador, porque na Bíblia hebraica é o pregador, na hebraica, tá? Então, ó, são informações, nós estamos numa EBD, né? Vocês têm que ter essas informações, tá? Não, Kohelet, vamos chegar lá, Kohelet, tá? Que é o nome que a gente vai de vez em quando falar. Kohelet significa exatamente o pregador, tá? Alguns vão chamar de Kohelet, mas a maioria Kohelet, porque a pronúncia hebraica faz sons de sopros passando pela garganta. Kohelet, tá? Então, Kohelet. Só que Kohelet é de difícil tradução. Tá? Kohelet é de difícil tradução. Tá? O coequivalente ao Kohelet é o Eclesiastes, no grego. Então, optou-se pelo Eclesiastes. Ou aqui. Mas no hebraico, não. No hebraico está o Kohelet. Só que tanto Eclesiastes quanto Kohelet não significam exatamente o pregador. Para complicar. Significa uma série de coisas. Por exemplo, aquele que convoca uma assembleia é um Kohelet. Uma assembleia reunida é um Kohelet. Alguém no meio da assembleia que vai falar é um Kohelet. Entendeu? Então a tradução é difícil do hebraico. Então Eclesiastes ficou pela igreja, né, de Cristo, quando fez isso, colocou no Antigo Testamento o título Eclesiastes, mas eles não deixam de colocar ou o pregador. Tá bom? Mas mesmo no hebraico é difícil também. Porque eles dizem que essa palavra ela pressupõe o seguinte: suponha uma assembleia de 200 membros. Uma pessoa sai de lá, vai à frente e vai falar. Ele pode ser um Kohelet, não é uma assembleia que se junta para ouvir alguém especificamente. Pode ser qualquer pessoa no meio da assembleia. Só que se destaca aqui esse tal desse Kohelet, o pregador, por quê? Por causa dos seus escritos. Muitos acham assim, deveria ser o professor, o sábio, o nome do livro, o professor, o sábio, o ensinador, algo nessa linha, tá? Então, é mais um ponto aqui que eu estou informando para os irmãos, porque os nomes dos livros do Antigo Testamento, eles são transliterados do hebraico para cada língua. Como é que ele está no hebraico para cada língua. Esse colocaram um nome grego no livro, porque Eclesiastes não é do hebraico, tá? Então, isso é outra informação importante, tá? Mas isso não é só para o Brasil, é no mundo todo. Em inglês vai estar Eclesiastes, tá? Ou pregador, aí todo mundo que faz comentário vai dizer, eu acho que já deveria estar
o professor, porque subentende-se que ele saiu do meio da assembleia e foi lá na frente falar. Tá? Então, esse é um dos pontos sobre esse livro. É o chamado Kohelet. É um homem da assembleia, alguém lá da assembleia, não necessariamente o principal. Esse livro, ele vai falar também, amados, então, de acordo com algumas versões, provavelmente o pessoal de celular, dependendo da versão, não vai estar nem escrito palavra do pregador, vai estar palavra do mestre, do sábio. Como é que está a tua... dá um microfone aqui para eles. Você está em Eclesiastes? Direitinho. Como é que está a palavra do pregador também, a sua versão? No capítulo 1, versículo 1? Não aparece mais. É a palavra do pregador, tá? A palavra do pregador, né? Sim. Então, existem muitas versões, palavra do mestre, palavra do sábio, tá? Esse livro vai falar muitas e muitas coisas sobre a vida aqui na Terra. É um livro, olha, não é porque não tem nada a ver com quem vai trazer o estudo, ele ser qualquer um irmão, mas é o livro que qualquer pessoa, conhecedor da Bíblia ou não, deveria ler e acompanhar. Porque é fácil para acompanhar, porque você vai se identificar tranquilamente com esse livro. Você vai dizer, é a minha vida. É a nossa vida. É a nossa vida. Tá? Todos podem. E, aliás, fazendo já parte, é um dos poucos livros, talvez o único, em que filósofos seculares, de todas as épocas, leem, né? E como batem palma. Tem uns que dizem assim, não existe nenhum livro, ele não é crente, é filósofo, né? Porque filósofo vive pela busca da verdade, né? Então, no dia que ele descobrir a verdade, ele deixa de ser filósofo, né? Porque ele vive em busca desse negócio, né? No dia que descobrir, tiver resposta, o filósofo vive atrás daquilo que não tem resposta. Então, ele garante o ganha-pão dele. Ele vai trabalhando, dando... se descobrir a resposta, acabou a profissão de filósofo. Então, eles falam que isso aqui é a coisa mais majestosa. Desse mesmo livro, Eclesiastes, querido, o que é que vai acontecer? Ateus pegam esse livro para provar o ateísmo. Olha a loucura. Mas ateus pegam versículos desse livro para provar o ateísmo, da forma deles. Tá? Algo assim, existe sim algo superior, mas não é esse Deus que vocês falam, uma pessoa que vai julgar. Existe uma regra universal, não é? Todo mundo vai para o mesmo lugar, mas convém fazer o bem quando estivermos aqui, não é? Por que faríamos o mal? Coisas desse tipo. Os ateus, muitos ateus, gostam desse livro aqui, porque é um livro só de filosofia, né, entre aspas, dele, então eles gostam e pegam isso aqui. Embora o livro, se for lido com calma, não dá para seguir essa linha, tá? Não dá para seguir esse tipo de linha. O versículo 2 vai aparecer uma expressão que vai ser repetida muitas vezes no livro, né? Vou colocar aqui o nosso amigo Igor, versículo 2, né? Essa expressão aqui, amados, vaidade de vaidades, diz o pregador. Vaidade de vaidades, tudo é vaidade. Aí aqui cabe também mais uma explicação. Se eu não me engano, a palavra vaidade aqui, ou combinada ou isolada, ela vai aparecer umas 30 vezes no livro. Pra vocês terem uma ideia. Vai ter gente falando em 39, outros vão falar em 30, porque depende da... Essa mesma frase vai ter expressões, a depender da versão bíblica, algo como... Hoje nós temos
uma dezena de traduções bíblicas, né? Então, essas mais tradicionais vai dar vaidade de vaidade. Mas muitas vão estar assim: inutilidade, inutilidade, tudo é inútil. Outras vão estar: é tudo em vão, tudo é em vão, é tudo em vão. Entendeu? Ou então vocês vão encontrar algumas versões assim: nada faz sentido. Olha aqui, King James atualizada. Que grande ilusão, que grande inutilidade. Nada faz sentido, diz o sábio. Foi boa, deixa essa versão, o King James atualizada, porque aqui a gente está vendo simultaneamente a substituição da palavra pregador por sábio. Lembra que eu falei para vocês? Que alguns preferem, e ó, essas versões mais atualizadas de outras mais recentes, né? King James atualizada, KJA. Lá em cima, ó, KJA, King James atualizado. Sábio, que grande ilusão, que grande inutilidade, nada faz sentido. E interessante que é o começo, ele nem explicou, né? Alguém pergunta, mas por que ele está falando isso, hein? A vida é tão boa. Por que ele começa? Por que o bom dia do sábio é que grande ilusão, que grande inutilidade, nada faz sentido, diz o sábio. Sim, sim. Pode pegar o microfone, à vontade. A gente talvez até passe por isso, ou já passou, eu posso dizer até que já passei. Do nada, a gente se pega fazendo uma reflexão da nossa vida, de tudo que passou, e a gente lembra alguns momentos em que chega isso à nossa mente. Pô, aquilo que eu fiz, não foi uma grande ilusão, não deu em nada, não teve fruto nenhum, não me acrescentou nada. E a gente se pega fazendo essa mesma observação. E talvez, se a gente externar isso, as pessoas também vão nos perguntar, mas por que você está falando isso? Por que você está falando assim? Entendeu? Sem entender o porquê. Mas só quem está refletindo tem a explicação. Muito bom, irmão Hermélio. Né? Muito bom. Ele começa falando isso como sendo a verdade, a conclusão, e ele vai começar, por isso que eu falei, hoje não é o início ainda dos estudos, mas ele vai começar a discorrer sobre experiências pessoais dele. Por quê? Porque ele podia fazer o que bem quisesse e entendesse em Jerusalém. Porque ele recebeu tudo de mão beijada de Davi. Davi foi homem de sangue, Davi era guerreiro. Deus não deixou Davi construir o templo, mas permitiu que o seu filho construísse. Mas Davi já tinha material, algum material, já tinha a planta, né? E Salomão recebe uma sabedoria que faz a gestão, que você vai ver que não tem guerra durante o período de Salomão. O final lá da vida é que Deus vai levantar devido aos pecados que está lá em 1 Reis 11. 1 Reis 11 é um capítulozinho não muito grande, não poderia ser maior porque não suportaríamos ler, entendeu? De tanta coisa de errado que Salomão faz. E por isso, além disso, foi bom tocar nesse assunto, por isso que as pessoas entendem que também ele escreveu Eclesiastes, por ter passado por tudo aquilo para chegar nas conclusões que ele chegou aqui, inclusive desses erros. E é um livro que os irmãos estão vendo como é interessante essa introdução, não tinha como a gente começar a estudar o desenrolar do livro sem entender o que está por trás desse livro. Você tem que entender, é um livro sapiensal, e é ponto pacífico entre todos os judeus, os hebreus, os cronistas, os escribas. Esse livro é canônico. Tem outros livros que Salomão, tipo Sabedoria de Salomão, é apócrifo, mas Eclesiastes não. Tem um livro chamado Sabedoria de Salomão que é apócrifo.
Falou, não, isso aí não é inspirado. Ah, mas Eclesiastes também não tem nada dizendo, assim diz o Senhor a Salomão. Sim, mas tinha a sabedoria que Deus deu a ele, e com essa sabedoria, não por acaso, Deus vai permitir que esse homem use a sabedoria dele para escrever esse livro aqui. Tá? Deus vai permitir isso, né? Que a sabedoria dada a Salomão seja usada como gestor, como ele fez tudo ali. Tá? E por que a conclusão de que tudo é vaidade? Aí, nós agora estamos começando a chegar, vou explorar um pouquinho, a palavra vaidade. Vocês perceberam que a palavra vaidade, ela, para os nossos dias, eu imagino que, caso o Senhor Jesus não volte, as edições bíblicas daqui a talvez 30, 40, 50 anos, nenhuma delas, até a ACF, vai estar vaidade. Apenas por uma questão de atualizar o significado melhor. Porque ainda hoje, se você falar para um público leigo, a palavra vaidade, como assim ele é vaidoso? Não, é que ele disse que ele só usa gravata de seda italiana importada. Não pega ônibus, eu só vai não sei o quê. Usa o gel, não sei do que. Traz para essas perfumarias, e não é isso, é vaidade no sentido de vão mesmo, de inutilidade, de vazio, de que não tem substância, tá? Então essas versões, eu imagino que se o Senhor Jesus não voltar, vai estar, tá? Por que está na palavra vaidade? Que grande inutilidade, diz o mestre, inutilidade, tudo é inútil. A NVI, tá vendo? Que não é tão longe. A NVI em português, se não me engano, é do ano 2000. Ela foi atualizada recentemente, coordenada pelo pastor Luiz Saião aqui no Brasil. Ela não é brasileira, ela é internacional. Quem coordenou no Brasil a tradução português foi o pastor Luiz Saião, da IBNU, tá? Igreja Batista Nações Unidas. Que grande inutilidade, diz o mestre, que grande inutilidade. Tudo é inútil. Tá? Então, ficou entendido o que é o significado da palavra vaidade, irmãos? Ficou? Tá? Não se atém apenas a detalhes que a gente usa nos dias de hoje. Ah, tá, aquela irmã é super vaidosa, porque é salão, é aquilo outro. Então, não é, limitado é muito mais amplo. É muito mais amplo. É a vida como um todo. Tá? É a vida como um todo. Nos próximos encontros nossos, vocês vão ver que a própria vida do homem é vaidade. Quanto mais o que ele faz. A Bíblia diz assim, todo homem, isso é um salmo, porque eu não sei de cabeça, é fácil de achar aí no busca. Todo homem, por mais firme que esteja, é vaidade. Então você imagina, todo homem, por mais firme que ele esteja na presença do Senhor, ainda assim ele é vaidade. Isso é fácil de achar, é um dos salmos, eu tenho quase certeza que é um salmo. Eu só não lembro exatamente onde é o salmo. Então, você já começa com o entendimento que até a sua própria vida, tendo você muitas coisas ou não, sendo você um miserável ou não, a sua própria vida ela já é vaidade. Você vai ver no livro de Romanos que Paulo vai dizer que alguém submeteu à vaidade toda a criação, por causa da queda. Quem foi que submeteu? Deus. Deus submeteu toda a criação à vaidade. O simples fato, amados, de tudo ter um início e uma morte, já faz as coisas sem sentido. Não é? Talvez aí seja isso, né? De fato, todo ser humano, essa parte, é porque eu estou sem o coisinho aqui. Ó. Destes aos meus dias, Salmos 39, 5. Deste aos meus dias o comprimento de um palmo. Assim, Deus está dizendo assim, ó, um palmo comparado com a eternidade. Eternidade passada, eternidade futura. Não tem fim para lá. Mais infinito e menos infinito.
Aí é o dia dos homens. Deus quebrou o galho. Palmo. Vou abrir a mão para você, uma exceção, um palmo. Ele podia nem fazer isso, fazia 5 dedos fechados. Vou quebrar teu galho, vou abrir a mão. Destes aos meus dias o cumprimento de um palmo. Toda a vida do homem. A duração da minha vida é nada diante de ti. De fato, todo ser humano, por mais firme que esteja, aí você pensa em Samuel, Noé, Jó, Daniel, Moisés, qualquer um, Enoque, Elias, não passa de um sopro. Isso aqui, ó, Selá, provavelmente. Pausa. Selá. Aquelas biblinhas que tem escrito a palavra Selá com acento agudo no ar. Significa pausa no cântico para respirar. Na King James, eis que fizeste meus dias da largura de palmos, e a duração da minha vida é quase nada diante de ti. Todo ser humano, seja quem for, não passa de um breve sopro. Então, irmãos, obrigado, irmãos, por que o sábio, o Kohelet, o pregador, ele começa dizendo que vaidade de vaidade, tudo é vaidade, porque a própria vida dele é vaidade. A própria vida de qualquer ser humano começa, termina, é vaidade. É breve. Você chega lá no cemitério, está lá, João da Silva, nascimento, 1º de janeiro de 1910, morte, 31 de dezembro de 1980. Está resumido ali, na plaquinha. Nasceu tanto, morreu no setor. E a história? E a história vai esquecer. O neto talvez lembre alguma coisa. O bisneto, a mãe dele vai dizer assim, ó, você viu sua bisavó? Vi? Você tinha 6 meses. Amém, irmãos? Salomão vai falar desta brevidade da vida no livro. Por isso que eu falei, ela é importante, porque ela é, ó, pé no chão aqui. Pé no chão. Agora, eu não sei se nas Bíblias de tela aí vai ter isso, mas nas Bíblias de papel talvez sim. Eu vou pedir para abrir em Gênesis capítulo 4. Tem tudo a ver com a introdução ao estudo do livro de Eclesiastes, tá, irmão? Gênesis, capítulo de número 4, que os irmãos já sabem, né? Caim e Abel. A Bíblia não existe livro igual, meu amado. Tem dia que tem que dormir abraçado com ele. Gênesis, capítulo 4. Gênesis, capítulo 4. É para ler o quê? Olha, o pastor pode até ler, eu vou pedir para o 1 e o 2. 4, 1 e 2. Diz assim a palavra de Deus. E Adão conheceu Eva, sua mulher, e ela concebeu e teve Caim, e disse, concebi um homem do Senhor. Versículo 2. E ela também teve Abel, irmão dele. E Abel era um guardador de ovelhas, mas Caim era um cultivador da terra. Amém. Alguém com Bíblia de papel tem aquelas letrinhas ou uma referência ou um índice dizendo o significado do nome de Caim e do nome de Abel com uma notinha de rodapé embaixo? Às vezes vem uma letrinha A, B, um número 17, 16, aí embaixo vem dizendo o que significa, do lado do nome próprio. Alguém tem na de papel um númerozinho ao lado do nome Caim ou Abel? Não, né? Tem? Isso. Se a dona Elisete ali, o significado não tem? Então, espera aí. Pega aqui, Claudinha.
Na minha tem, tá marcado. Aí você senta lá, depois tu me traz. Aí eu vou te perguntar, Caim foi o primeiro, né? Qual o significado do nome Caim? Tem um númerozinho do lado do Caim? Do lado de Caim tem. E o que é que está no rodapé? Aquisição. Caim significa aquisição, posse. E Abel? Abel, peraí, cadê o Abel? 17. Vaidade. Vaidade. Obrigado, Claudinha. Pode trazer. Coincidência, né? Que coincidência. Sabe como é que é o nome vaidade em hebraico? Rabel. Rabel ou Ravel. Que é o nome de Abel. O primeiro que morreu na terra, depois que saiu do paraíso, né? Morte biológica. Então, o que está escrito vaidade de vaidades é como se fosse assim, Rabel de Rabelim. Rabel de Rabelim. Isso que eu estou falando é porque nós não vamos estudar hebraico. É uma figura de linguagem que a poesia hebraica dá muito valor, chama aliteração. É repetição de termos que ficam tudo parecidos. Se você for ler em hebraico, vaidade de vaidade, tudo é vaidade, vai ficar assim um monte de Rabel, Rabel. Sopro, vaidade, névoa. Sopro, vaidade, névoa, bolha de sabão, vaidade. Nome de Abel, vaidade. E o vaidade de Eclesiastes é o nome de Abel. É o nome de Abel. Como foi a vida de Abel? Nasceu, criou as ovelhas, morreu. Isso é o homem. Esse é o homem. Esse é o homem. Mas tem um pequeno detalhe, né? A oferta dele agradou a Deus. Deu das primícias das ovelhas e da sua gordura, e o Senhor aceitou. Ali tinha um sacrifício, né? Enquanto que o Caim é poder, aquisição, eu quero mais, eu quero seguir minha vida solo. Deus falou com Caim o tempo todo, antes de matar o irmão, porque ele ficou com um semblante descaído, e depois que matou o irmão, Deus continuou falando. Opção de Caim, eu quero seguir minha carreira solo, longe de Deus. Eu quero é muito poder. Em Hebreus 11, Galeria dos Heróis da Fé, está o nome de quem? Abel. Deus não esquece dos seus, louvado seja o nome do Senhor. E tem mais coisas aí, viu, irmãos? Porque quando a Bíblia fala ao cabo de dias, essa expressão cabo de dias remete lá para o Apocalipse. É o tempo do fim também. Perseguição para os que amam o Senhor. Morte aos que amam o Senhor. Os que querem este mundo vão perseguir os que amam o Senhor. Aqui, ó. Tá? Os que amam este mundo, ao cabo de dias, ao fim de dias, é uma expressão que, quando vai para o grego, ela é muito comum lá no Apocalipse. Apocalipse fala de perseguição do mundo, de luta contra santos, contra os separados do Senhor. Né? Não confundir com a ira de Deus. A ira de Deus não atinge a igreja. Não confundir. A ira de Deus são sobre os ímpios, os que não quiseram receber o amor de Deus. Não quiseram. Então, irmãos, olha que coisa, hein? Abel é a mesma palavra vaidade, só que lá era nome próprio no Gênesis. Então ficou o nome hebraico, que é uma tradução aqui para o português, Abel. Agora aqui não é nome próprio, aqui é um substantivo, então tá vaidade. Vazio, sopro, névoa. O pastor vai falar. Amém. Graça e paz a todos. Amados, eu não sei quanto a vocês, mas eu estava esperando com mas muita expectativa mesmo esse estudo de Eclesiastes, porque uma coisa é você estudá-lo sozinho, outra coisa é em grupo, porque a riqueza de informações ela é muito maior, como essas, por exemplo, que o irmão Viginaldo de cara já está trazendo
coisas que eu até desconhecia. Mas o ponto em questão, assim, a pergunta que fica para nós, para um camarada como Salomão, se a gente for avaliar Salomão pela vida que ele teve nesta terra, em termos de riqueza, de bens, de prosperidade, eu creio que a riqueza de Salomão superou e muito a riqueza desses sheiks aí da Arábia, e esses caras que são donos do petróleo, porque a Bíblia relata que Salomão recebia diariamente em ouro, a quantidade de ouro que ele recebia diariamente dos países que eram tributários dele, né? Era assim, uma coisa louca. Fora as pedras preciosas e tudo mais. E a abundância de ouro na terra desvalorizou a prata, tanto que a prata era um metal qualquer, tá? Pelo volume de ouro na terra. A Bíblia relata isso, está escrito isso na palavra. A questão toda que eu pergunto, a pergunta que vem para nós, é como um camarada como esse, que a gente não sabe em que altura da vida, de repente o irmão Ginaldo depois vai trazer essa informação, mas para ele chegar já começar o livro com uma conclusão, né, dizendo assim, olha, tudo é futilidade, a nossa vida é inútil, é uma coisa que ela é desprezível, ela não tem sentido. Aí eu vejo para um camarada tão próspero, tão rico, tão abastado, não faltava nada para ele, com o conhecimento terrível que ele tinha, porque ele, um camarada que escreveu vários livros sobre botânica, zoologia, engenharia, enfim, ele era dotado de um conhecimento que somente Jesus superou o conhecimento dele, né? Na terra dos mortais, ninguém conseguiu superar esse conhecimento. Então, eu fico imaginando, para um camarada já chegar e começar o início do seu livro com uma conclusão dizendo, olha, tudo é vaidade, ou seja, tudo é inútil, é porque escapa aí uma reflexão para nós, né? Que nós todos nós, seres humanos, temos que ter um propósito na vida, e esse propósito ele não pode ser material, porque nós somos seres espirituais. Esse é o ponto. Então, assim, enquanto o homem está desligado de Deus, ele não tem esse propósito, porque é a única coisa que vai fazer sentido para nós. É a única coisa que vai fazer sentido para nós, por exemplo, estarmos aqui cultuando a Deus. Isso aqui faz sentido para nós, mas não faz sentido para todos, né? E os outros, a gente olha para as pessoas lá fora. Agora, a Armédio estava comentando uma coisa de manhã, né? Hoje tem jogo do Flamengo. Nós temos gente desde 6 horas da manhã na rua, já bebendo. O jogo é 5 horas da tarde. Está entendendo? Então, assim, são essas coisas que a gente começa a ver e a perceber que Salomão ele chega a uma conclusão, e a conclusão é a seguinte: a vida humana ela não tem sentido, passa a não ter sentido nenhum quando estamos desligados de Deus. E isso a gente vai ver durante o estudo que vai dar, e eu acho assim, fantástico. Poxa, eu estava esperando esse estudo há muito tempo. Glória a Deus, amém? É isso mesmo, tá? A gente ia chegar lá. Então, a gente já viu que a expressão vaidade, e sempre se lembrar de vaidade, você vai lembrar de sopro, vento, vazio, algo que você tenta pegar, né? Pega o vento. Sua mão foi, o vento está aqui. Mas o que você trouxe? Nada. Aí eu vou pedir para o irmão Igor colocar no versículo 9, se possível, do capítulo 1, só para a gente ver uma outra expressão. Nós não vamos estudar versículo 9 do capítulo 1 e depois a gente vai ver do versículo do capítulo 2, tá? 9. O que foi, isso há de ser. Isso é o pregador falando, tá, gente? É o Correlite. O que foi, isso há de ser. E o que se fez, isso se fará. De modo que nada há de novo debaixo do sol. Essa expressão, por enquanto, nós não estamos estudando o texto todo, que vocês guardem também, porque ela será bastante citada no estudo, ok? O que quer dizer debaixo do sol? Aqui, onde nós estamos, neste mundo.
E Deus, nem os céus dos céus podem conter a glória de Deus. Tem o céu dos céus, nem isso pode conter a glória de Deus, é o que diz a palavra. Né? Ele está acima. E nós estamos aqui embaixo. Então, ele vai falar da experiência debaixo do sol. Outra coisa que nós vamos ver é que ele vai falar da experiência. Ora, ele diz, eu, como ele mesmo falando, e ora o livro também vai se referir a um terceiro falando sobre ele, sobre o pregador. Amém? Sobre a experiência do pregador. Ora o livro vai falar, eu, pregador, tal. Então ele está falando da experiência dele mesmo. Ele, por sua vez, também vai falar de vez em quando da experiência que ele não viveu, mas ele viu tudo com a sabedoria que Deus lhe deu. E ele tem condições de relatar. E isso que o pastor falou. Ninguém melhor do que um homem que tem tudo para fazer, que pode fazer o que o coração quiser para dizer isso aqui. Porque você poderia pegar uma pessoa fracassada do começo ao fim da vida e dizer, isso é porque ela é fracassada. Por isso que ele escreveu isso. É uma pessoa infeliz. Não. Foi a pessoa que tinha tudo que você possa imaginar e mais alguma coisa que escreveu. Então, se tem alguém com autenticidade para escrever o que se passa debaixo do sol, é essa pessoa aqui. Porque ela não foi privada de nada. Nada. Amém? Então, esta expressão, debaixo do sol, vocês vão ver muito, é uma espécie de fala sobre localização, situar o cidadão. Né? A gente vai ver o que depois de Cristo? Paulo exortando a gente sempre a estar pensando nas coisas do alto. O tempo todo, pensar nas coisas do alto. Pedro vai falar nas suas cartas, conforme o pastor trouxe na pregação. Somos peregrinos aqui debaixo do sol. Daqui a pouquinho a gente vai estar no céu dos céus. Um tabernáculo celestial. Então, já sabendo aonde a gente está, e que a vida da gente é um sopro, é névoa, vamos levar uma vida moderada? Entendeu? Outra coisa, Igor, por gentileza, capítulo 2, versículo 11, para nós vermos mais uma expressão. Isso que eu estou trazendo são expressões que serão repetitivas. Tá? Capítulo 2, 11, está aqui, amados, na tela. Vamos ler. E olhei eu para todas as obras que fizeram as minhas mãos. Olha, aqui você está vendo que não é um terceiro falando, é ele mesmo. Como também para o trabalho que eu, trabalhando, tinha feito, e eis que tudo era vaidade e aflição de espírito, e que proveito nenhum havia debaixo do sol. Nessa versão, no 2:11, é o correr atrás do vento. Tá? Essa aflição de espírito é uma expressão muito comum onde está escrito correr atrás de vento. Tá? Mas é a mesma coisa, não há qualquer valor real. Está aqui, correr atrás de vento. Na King James atualizado. Vocês vão ver muito. Tudo não passava de vaidade, um inútil e enorme vazio, como correr atrás do vento. Você sai correndo atrás do vento para pegar o vento. Não vai pegar o vento nunca. Peguei o vento. Não vai pegar o vento nunca. Então, expressões que nós vamos ver. Vaidade, vai ter bastante. No sentido que todos os irmãos aqui já conhecem. Inutilidade, névoa, sopro, vazio, vão. Debaixo do sol, para nos situarmos. É importante o homem saber o seguinte, o homem estava num lugar muito alto, ele caiu. Ele quer viver aqui no local de queda cheio de marra. Cheio de marra para com Deus. Ele tem que ser humilde, irmão. Deus podia deixar você eternamente aqui, daqui para pior. Ele mandou Jesus para tirar você daqui e levar para um lugar ainda melhor do que onde você veio. Coisa ainda mais bonita que Deus preparou. Né? O outro que nós vamos ver, correr atrás do vento. E para terminarmos essa primeira parte, que é a introdução, é aquilo que o pastor falou. Por quê, irmão? Senão você pode sair depressivo daqui. Entendeu? O que eu quero dizer,
O que eu estou dizendo não é coisa minha, é coisa falada por todos. E eu estou falando por mim mesmo também. Eu já li esse livro algumas vezes. Eu lia, não quero lembrar do que eu li. Imagina você lendo isso com 30 anos. Aí você acha, pô, senhor, até 60 eu acho que eu vivo. Nada vale a pena? Senhor, eu penso fazer isso aqui, que tudo é vaidade. Não vou fazer mais nada. Não vou fazer mais nada, não tem jeito. Aí você lê com 35. Senhor, tão bem, agora está em expansão. Tudo é inútil. E você pode ler, como o pastor falou, com uma ótica de entender quem era eu antes de conhecer Jesus. Quem éramos nós? De onde nós viemos? Onde nós estamos? Para onde nós estamos indo? Aí a ótica muda. Aí você passa a entender que você anda por aqui, mas você sabe muito bem o que está passando. Capítulo 12, por gentileza, Igor, para a gente terminar, a igreja pode ficar de pé, que vai falar exatamente o que o nosso amado pastor Cleiton, por gentileza, versículo 13 e 14, na ACF. Olha, isso é lá no final, isso vai ser provavelmente no último dia, tá? No último dia de estudos aqui. Olha o que o homem falou, Salomão. De tudo que se tem ouvido, tudo que você ouviu até hoje, o fim é, ou a finalidade é, ou o objetivo é, teme a Deus, respeita a Deus e guarda os seus mandamentos. Põe em prática, conhece os mandamentos do Senhor e põe em prática. De tudo que você conhece, assuma o resumo. É isso aqui, ó. Teme a Deus e guarde os seus mandamentos. Por quê? Porque isto é o dever de todo homem. E aqui tem mais um detalhe que eu vou só antecipar. Mas lá daqui a uns 3 meses a gente vai estar entrando em detalhe. No original, está mais ou menos assim. Porque isto é o homem. O que é o homem? Respeitar a Deus e obedecer. O que é que o cidadão lá, o Adão, fez? Desrespeitou Deus, chamando de mentiroso, e desobedeceu. Então não tem a expressão é o dever. Ela cabe por encaixe, por uma interpretação dos estudiosos. Mas você pode dizer também, isto é o homem. Agora que já se disse tudo, eis aqui a conclusão. Quando ele diz de estudo aqui, ó, amados, é outra coisa também, que ele quer dizer o seguinte, queridos, não acrescenta mais nada. Tudo que tinha que ser falado de relevante, porque a Bíblia ela é relevante, foi falado. Ah, mas ele não explorou isso, não explorou aquilo. Explorou tudo. Tudo. Eis aqui a conclusão a que chegamos. Ama reverentemente a teu Deus, respeita a Deus e obedece aos seus mandamentos. Porquanto foi para isso que fomos criados. Essa versão aqui dá essa ideia que eu falei para vocês. Nem conhecia. Ou seja, não fala nem assim o dever de todo homem. É o homem. O que é o homem? Aquele que reverencia o seu Criador e guarda os seus mandamentos. Isso é o homem. Nós somos trapos de imundícia. Aí vem a justiça de Deus, Jesus, e tem homem que a gente pregou aqui, quer trocar a justiça de Deus, não aceita a justiça de Deus. Ele não aceita Jesus. Ele quer outra justiça. Ele quer a própria dele. E a própria dele não passa nem do teto. Não, eu sou perfeito, eu não preciso. Eu vou chegar com crédito no céu. Deus vai abrir o livro, eu vou estar com um saldo muito positivo. Sem Jesus, a justiça de Deus é Jesus, amados. Isso é o homem. Ou isso é o dever de todo homem. Você pode usar como dever, você pode dizer, o homem é isso. Tá? Outra coisa, para a gente terminar, pode apagar, tá, amados? Salomão vai usar a palavra Deus também algumas vezes, umas 10 vezes nesse livro. Tá? Ele nunca vai usar o tetragrama, o Iavé. Nunca vai usar. Ele vai usar o que está em Gênesis 1:1. Elohim. Elohim. O pastor também pregou aqui esses dias.
falando sobre trindade no estudo, plural para mais de 2. Terminação im. Elohim. Bereshit bara Elohim. No princípio criou Deus. Então, é esse Deus que criou todas as coisas do nada que Salomão está falando. Teme a Deus e guarda os seus mandamentos. Que Deus? O Deus que criou a gente do pó da terra. Ele não vai usar Deus de outra forma. Ele vai sempre usar Deus no original hebraico como Elohim. Elohim, 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 Elohim. Porque tem várias formas dos hebreus chamarem Deus. Amém? Elohim é uma, Adonai, Senhor, né? Esse que não é que é impronunciável, ele só coloca o símbolo, mas ninguém pronuncia. É uma forma de respeito, não se pronuncia o nome de Deus, tá? Então, eu fico assim falando, como é que ateu pega isso? Se ele fala em Deus, algumas vezes, mas muitos ateus pegam esse livro para comprovar ateísmo, principalmente por questões que nós vamos ver lá para frente, né? Capítulo 3, versículo 11, é o chamado crux interpretum. É a cruz dos intérpretes. E o camarada para ali e falou, não, isso aí eu não... Eu que sou pós-doutor em Júpiter e Marte, interpretação, isso aqui eu não consigo entender. Eclesiastes 3:11. Amém, amados? Vamos orar? Foi uma introdução breve, tá, irmãos? Peço desculpa, foi muito corrido, mas eu acho que com essa interpretação a gente vai conseguir, sem prejuízo, viu, amado? De qualquer amado irmão perguntar, comentar, dar uma opinião durante a IBD, tá? A gente vai conseguir, eu acho que conduzir com mais facilidade, tendo essa interpretação, sabendo das palavras que mais comuns, vaidade, correr atrás de vento, debaixo do sol, o significado. Até Abel está no meio do circuito, porque o nome vaidade é Abel, névoa, né? Bom, vamos orar. Senhor Deus e Pai, nós glorificamos, nós bendizemos o Teu nome, ó Deus, pelas palavras que Tu nos deste, ó Deus, pela Tua presença neste lugar, ó Deus, pela Tua, ó Deus, misericórdia e graça, Deus, nos ensinando, ó Deus, coisas ocultas, escondidas, como foi trazido na quinta-feira na meditação. Clama a mim, responder-te-ei, anunciar-te-ei coisas grandes e ocultas que não sabes. Mesmo que estejamos, ó Deus, numa prisão, num calabouço, em grandes lutas, ou que estejamos num palácio, num momento de grande alegria. É a Tua palavra para todo homem. Nos dá um intervalo abençoado e já nos prepara, Senhor, para a ministração da Tua palavra e a Santa Ceia. Oramos agradecidos em o nome do Senhor Jesus. Amém. Amém, irmãos. Paz do Senhor.